No dia 6 de fevereiro de 1976, Mona Stafford, Louise Smith e Elaine Thomas foram até a cidade de Lancaster, estado do Kentucky, Estados Unidos, jantar no restaurante Redwood, em comemoração ao aniversário de Mona. Por volta das 11h15 da noite, as três amigas saíram do restaurante rumo às suas casas na região da cidade de Liberty, também no estado de Kentucky, que ficava a cerca de 50 quilômetros de distância dali. Durante o trajeto, quando estavam passando pela rodovia 78, na cidade de Stanford, em direção à cidade de Houstonville, as três amigas viram um objeto vermelho brilhante no céu. Mona, em um primeiro momento, achou que fosse um avião em chamas se preparando para um pouso forçado. Porém, quando o objeto se aproximou do veículo, Louise, que estava no volante, perdeu o controle do carro. Naquele momento, o veículo simplesmente começou a acelerar sozinho, mesmo que Louise pisasse no freio. O carro chegou a atingir uma velocidade de 130 km por hora, velocidade na qual Louise nunca havia atingido dirigindo seu veículo antes. As três amigas estavam em pânico e Mona chegou a esticar seu braço para tentar mover o volante, mas foi inútil. Ao mesmo tempo, o objeto sobrevoava o carro bem próximo dele. De repente, o veículo parou e o objeto tomou a posição ao lado da porta do motorista e, em seguida, foi para a frente do carro. A nave possuía o formato de disco, era metálico e enorme, segundo as testemunhas. Possuía ainda uma cúpula no topo, um anel de luzes vermelhas em torno da parte central e, na parte de baixo, uma luz amarela piscando. O objeto, após ficar alguns segundos pairando em frente ao carro, emitiu uma luz branco-azulada em direção ao veículo, iluminando todo o seu interior. A luz, ainda segundo as testemunhas, criou uma espécie de névoa dentro do carro. Ao mesmo tempo, essa luz foi ficando cada vez mais intensa, até que ficou impossível abrir os olhos devido à sensação de queimação que a luminosidade causava, tanto nos olhos como na pele. Em seguida, o carro foi empurrado para a entrada de um pasto que ficava ao lado da estrada. Depois disso, as três mulheres se viram dirigindo pela estrada em direção às suas residências. Todas estavam abaladas e muito doloridas devido a queimaduras que se espalhavam pelos seus corpos. Quando chegaram à casa de Louise na cidade de Liberty, elas entraram para se recuperar do susto, e foi então que notaram que o relógio estava marcando 1h20 da madrugada. O percurso, que era feito normalmente em 45 minutos, havia levado quase 2 horas. Obviamente, as três mulheres perceberam que algo havia acontecido durante um incidente com a nave para terem perdido esse tempo de suas memórias. Elas ainda foram até o vizinho naquela mesma noite, chamado Lowell Lee, que confirmou que o relógio estava certo e, de fato, eram 1h20 da manhã. Sem saber o que fazer, elas ligaram para a polícia naquela mesma noite e, no dia seguinte, ligaram também para a Marinha. Mas nenhum dos dois telefonemas gerou resultado, ninguém as ajudou. Porém, mais tarde o caso havia vazado e a imprensa local começou a noticiar o incidente. O investigador da MUFON, Jerry Black, soube do incidente pela imprensa e ligou para as mulheres a fim de saber mais detalhes sobre o caso. As mulheres relutaram bastante, pois não queriam ficar revivendo aquele incidente traumático e nem receber pessoas estranhas em suas residências. Porém, depois de mais telefonemas e conversas, Jerry conseguiu convencer as mulheres a conversar pessoalmente com ele. Para ajudar, Jerry também convidou Peg Channel, uma pesquisadora acostumada a lidar com este tipo de incidente. Além disso, Jerry acreditava que ter uma presença feminina iria ajudar as mulheres a relaxar e contar o que havia acontecido. Em um primeiro momento, a conversa foi mais para quebrar o gelo e se apresentarem, mas na breve conversa que tiveram, Jerry já pôde coletar alguns detalhes. As mulheres, desde o incidente, não estavam bem de saúde.
Além de dores físicas, elas sentiam muita sede e haviam perdido bastante peso naquele período, mesmo que sua alimentação e vida cotidiana permanecesse exatamente a mesma de antes do incidente. As mulheres também estavam emocionalmente abaladas e Elaine chegou a expressar preocupação com as duas amigas, pois ela acreditava que o estado nervoso delas era tão grande que estavam a ponto de colapsar. Louise estava tendo dificuldade de realizar suas tarefas no seu trabalho como assistente de escritório, enquanto Mona tinha uma inflamação no olho desde o dia do incidente. Além disso, Louise ainda possuía uma marca na nuca, abaixo de seu cabelo. A marca era arredondada, cinza-rosada, do tamanho da metade de uma moeda de $1. Outra consequência do encontro com a nave foi que Louise, quando chegou em casa na noite do incidente, levou um susto ao perceber a atitude estressada de sua ave de estimação. O animal, que sempre foi tranquilo e dócil, passou a demonstrar sinais de agressividade e estresse quando na presença de Louise. Outras pessoas que chegavam perto do animal constatavam um comportamento normal, o que indicava claramente que o problema estava em Louise, ou algo que ficou nela após o incidente. As mulheres estavam relutantes em fazer uma hipnose regressiva e acabaram concordando após os ufólogos da MUFON concordarem em não divulgar o caso até que as testemunhas se sentissem confortáveis com a situação. Para fazer a hipnose, seria necessário contratar um profissional da área, que infelizmente estavam todos longe daquela região, o que aumentaria os custos. A ufologia, para quem não sabe, dificilmente consegue lucrar com os estudos. Na maioria das vezes, os recursos saem do bolso dos próprios ufólogos ou da exploração dos relatos ufológicos vendendo revistas, livros e palestras. Por sorte, o Dr. Ronald Leo Sprinkle soube do incidente e ofereceu ajuda para ir até o local onde estavam as testemunhas e fazer a hipnose. Para quem não sabe, o Dr. Sprinkle é um psicólogo especialista em aconselhamento, hipnose e aspectos psicológicos relacionados ao paranormal e à ufologia. Ele foi professor assistente na Universidade de Dakota do Norte e depois foi professor associado da Universidade de Wyoming, onde mais tarde se tornaria professor titular. Na primeira hipnose, realizada em março daquele ano de 1976, foi possível detectar que de fato as 3 mulheres haviam sido abduzidas, como já suspeitavam os pesquisadores ufológicos. As memórias daquele tempo perdido eram nebulosas, principalmente relacionado aos seres. Por isso, seria necessário outras sessões de hipnose. Porém, para isso acontecer, era necessário também mais investimento. Foi então que os ufólogos fizeram um acordo com Bob Pratt, da revista National Enquirer, em que, após autorizado pelas testemunhas a divulgação do incidente, a revista teria exclusividade na divulgação do caso. Porém, para tanto, a revista arcou com os custos de novas sessões de hipnose. Para dar ainda mais credibilidade, foi chamado também o detetive James Young, da polícia de Lexington, que sabia operar o polígrafo e fez uma sessão com detector de mentiras com as mulheres. James era totalmente cético, mas se surpreendeu ao perceber que em pouquíssimo tempo de testes já foi possível ver que as 3 testemunhas falavam 100% a verdade. Nas sessões de hipnose seguintes, foi revelado que naquela noite as mulheres foram abduzidas pela nave alienígena. Os seres possuíam cerca de 1 metro ou 1,5 metros de altura, com grandes cabeças desproporcionais ao corpo e se movimentavam deslizando ou flutuando próximo ao chão. Durante a hipnose, por vezes, as testemunhas relatavam que os seres tinham apenas um olho, em outras vezes que tinham 2. Eram descritos também como criaturas sombrias. Elaine foi a que chegou mais perto de conseguir mais detalhes sobre a fisionomia dos seres. Segundo o relato dela, os seres alienígenas tinham um olho azul, circundado por uma pálpebra membranosa, também azul, parecendo muito com um olho de uma tartaruga. E o outro olho era mais escuro. Dentro da nave, elas foram submetidas a exames físicos dolorosos.
Louise foi colocada em uma mesa. Elaine estava dentro de uma cápsula com um dispositivo semelhante a um laço, porém de aparência estranha, em volta do pescoço. Ela contou que este dispositivo apertava seu pescoço, lhe causando dor toda vez que ela tentava falar. Já Mona foi colocada em um aparelho semelhante a uma cadeira. Os instrumentos utilizados para examinar as testemunhas causavam pressão nos braços e pernas, além de dores nos locais por onde eram examinadas, com os mais diversos tipos de dispositivos. Mona também se recordou que os seres não pareciam ter boca, mas se comunicavam com elas através de telepatia. Além disso, ela se recordou de ter visto uma mulher deitada sobre a mesa e os seres a examinando, mas ela não conseguia identificar quem era a mulher e chegou a cogitar ser inclusive ela mesma. Na conclusão dos fatos, foi possível afirmar que as 3 mulheres foram abduzidas por uma nave provavelmente alienígena, mas apesar de vários detalhes terem sido obtidos, muitas das informações ainda ficaram nebulosas em suas memórias. Para corroborar o caso, os ufólogos descobriram que várias testemunhas naquela noite e naquele horário viram um objeto em forma de disco emitindo cores laranjas e vermelhas sobre a região de Stanford. Neste caso, temos um relato de abdução com exames físicos extremamente agressivos. É fato que todos os incidentes de abdução para fins de exames nas testemunhas utilizam-se de métodos aterrorizantes para quem vive aquela situação. Porém, na maioria das vezes, as testemunhas ficam completamente saudáveis após o incidente. Em algumas raras situações, marcas são deixadas nos corpos dos contactados, mas neste caso foi diferente. Neste incidente em particular, os alienígenas utilizaram de vários métodos para examinar as testemunhas, que eram extremamente dolorosos e que causaram uma série de complicações à saúde delas. Podemos imaginar que isso possa ter sido causado pelo fato de os alienígenas não se importarem se as testemunhas vão ficar bem ou não. Ou ainda, podemos imaginar que eles não estavam acostumados a lidar com o corpo humano e talvez não sabiam que aqueles procedimentos poderiam causar danos à saúde dos contactados. Outro fato intrigante é que mesmo após a hipnose, as memórias das testemunhas são nebulosas, o que mostra provavelmente uma capacidade de apagar a memória dos contactados bem mais avançada do que de outros casos de abdução. Ou, como já citei, podemos supor que estes seres usaram as mesmas técnicas que outros seres, porém de maneira muito mais agressiva, e por isso o resultado foi igualmente agressivo, impossibilitando as testemunhas de se recordarem com total clareza dos fatos perdidos de suas memórias. Este caso também mostra um fato pouco comentado entre os entusiastas da ufologia: a falta de recursos. Se deslocar até um local para poder fazer uma pesquisa ufológica, levar evidências para laboratórios fazerem exames, utilizar equipamentos para fazer medições, contratar profissionais de hipnose para fazer as regressões, tudo isso tem um custo, que normalmente é muito mais alto do que aquilo que o ufólogo consegue de volta vendendo livros, revistas ou palestras. Algo muito semelhante ao que ocorre com a ciência, já que a maior parte dos estudos científicos são custeados pelo poder público dos países, pois instituições privadas visam o lucro e, por isso, não se interessam em financiar pesquisas científicas que não vão trazer resultados que possam ser capitalizados e transformados em lucro. Porém, devemos lembrar que para que cientistas possam criar algo, antes eles precisam do conhecimento adquirido com estudos de base. Aquele cientista que, por exemplo, passa uma vida estudando uma determinada planta e que pode até ser chamado por muitas pessoas leigas de desocupado, de estar jogando dinheiro fora, é na verdade extremamente importante, pois é com o conhecimento que este cientista, que não dá lucro, adquiriu com anos de pesquisa daquela planta, é que depois outros pesquisadores vão usar este conhecimento para criar um remédio, um produto ou outra coisa que possa ser vendida. Quando se descobriu as micro-ondas, o pesquisador não estava querendo criar um aparelho para esquentar de maneira rápida os alimentos.
Ele estava estudando fenômenos da natureza que somente muito depois foram utilizados para criar o aparelho de micro-ondas. Então, devemos sempre valorizar a ciência como um todo, desde aquele pesquisador que faz o estudo de base, que tecnicamente não dá lucro, até aquele que cria algo, pois um não consegue trabalhar sem o outro. E a ufologia, como bem ficou destacado neste incidente, é algo muito difícil de capitalizar. Então, quando tiverem a oportunidade, sempre apoiem de alguma forma as pesquisas ufológicas. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.